lá. É impressionante a gente parar para pensar como um único documento pode de fato moldar a fé e a vida de uma comunidade inteira, não é? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na Circular 248 da Congregação Cristã no Brasil. É um guia para o ano de 2026 que, olha, vai muito além de um simples conjunto de regras. A gente vai descobrir juntos quais são os ensinamentos que realmente definem essa jornada de fé. Então, para a gente entender isso direitinho, organizamos nossa conversa em 4 grandes temas, tá bom? Primeiro, vamos na base de tudo, o coração da doutrina. Depois, a gente vê como isso funciona na vida em comunidade. Em seguida, olhamos para o caminho espiritual de cada um, bem individual mesmo. E por fim, a parte prática, como tudo isso se aplica nas decisões do nosso dia a dia. Vamos nessa? Bom, e tudo começa, claro, pelo alicerce. Pensa numa casa. Antes de subir qualquer parede, a gente precisa de uma fundação muito sólida. E aqui a fundação da fé, segundo a Circular, se apoia em 2 pilares gigantescos, a graça e a adoração. Olha que interessante, a Circular já começa fazendo uma distinção que é super importante. Pensa comigo. Misericórdia é como se alguém tivesse uma dívida impagável e essa pessoa chegasse e simplesmente perdoasse tudo. Ufa, a pessoa está livre da consequência. Agora, a graça vai além. É como se depois de perdoar a dívida, essa mesma pessoa ainda desse um presente incrível, um presente que nunca se teria condições de comprar. Entende a diferença? Um livra do que se merecia, o outro dá o que não se merecia de jeito nenhum. E esse versículo de Efésios, nossa, ele resume tudo de forma perfeita. A ideia central aqui é realmente transformadora. A salvação não é uma medalha de mérito que se conquista pelo esforço, não. É um presente, um dom que é aceito pela fé, de coração aberto. E isso, claro, muda completamente a relação de uma pessoa com a sua fé, né? Deixa de ser uma corrida para tentar merecer algo e se torna uma resposta de gratidão. Certo. E se a salvação é um presente, qual seria a resposta mais natural para isso? Exato, a adoração. Só que a Circular nos desafia a enxergar a adoração não só como um evento de domingo, mas como a trilha sonora da vida inteira. É aquele amor profundo, sabe? Aquela gratidão constante que acaba transbordando em cada ação, em cada pensamento. Muito bem, mas essa fé individual, ela não acontece numa bolha, de forma isolada, né? Pelo contrário, ela floresce na comunidade. Então a grande pergunta é: como é que essa base de graça e adoração se traduz na prática, no dia a dia da igreja? Vamos ver agora como a Circular aborda a saúde e a unidade desse corpo coletivo. E a metáfora que o documento usa aqui é muito poderosa. A igreja como um corpo. Pensa só no nosso próprio corpo. Se a mão resolve brigar com o pé, quem sofre é o corpo inteiro, que não consegue nem andar direito. A lógica é a mesma. A saúde espiritual da comunidade não é só uma questão individual. A desunião, o conflito, tudo isso é como se fosse uma doença mesmo, que vai enfraquecendo o corpo todo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental para a vida em comunidade. Ok, se todos somos parte desse corpo, como é que se cuida dele? O que dá para fazer para manter esse corpo forte, saudável e evitar as tais enfermidades espirituais? Bom, a Circular dá um diagnóstico bem claro sobre isso. E o diagnóstico aponta para um inimigo central, a iniquidade. E veja bem, não estamos falando de um errinho aqui e outro ali. É um padrão de comportamento, sabe? Maldade, injustiça, brigas, tudo isso funciona como um veneno que vai esfriando o amor, que deveria ser a cola que une todo mundo. É isso que, segundo o documento, adoece a comunidade de dentro para fora. E a solução que o documento apresenta olha, é totalmente o oposto do nosso instinto, é contraintuitiva. Porque, em vez de apontar o cisco no olho do outro, a orientação é, primeiro, olha para dentro, vira o espelho para si. Aquela famosa metáfora da trave e do argueiro é um chamado gigante à humildade. Ou seja, a cura da comunidade começa com a autoavaliação de cada um, não com a crítica ao próximo. Bom, a gente falou bastante do coletivo, do nós, certo? Agora a Circular faz um convite para a gente mergulhar no eu. Como é que essa jornada de fé acontece no nível mais íntimo, mais pessoal? Vamos explorar esse caminho individual da conversão e da integridade? A conversão aqui não é vista como a linha de chegada, sabe? Mas sim como ponto de partida. É como virar uma chave na vida, uma mudança tão profunda que a pessoa se torne uma nova criatura. E isso implica uma escolha diária, se afastar ativamente daquilo que contamina o espírito e se aproximar daquilo que o alimenta. Certo, mas
E como navegar nessa jornada? A orientação é bem direta. Confie no GPS divino e não no seu próprio mapa. A ideia é que a nossa compreensão das coisas é limitada, e o verdadeiro crescimento acontece quando a gente abre mão do controle e deixa a sabedoria de Deus iluminar o caminho. E para ajudar nessa navegação, a circular apresenta uma espécie de mapa da nossa bússola interna, a consciência. Ela descreve 3 estágios. Primeiro, a consciência pura, que é quando se está em paz com Deus e com os outros. Depois vem a contaminada, que é tipo aquele alarme interno que soa depois de um erro, sabe? Aquele incômodo. E por último, o estágio mais perigoso, a cauterizada. É quando o alarme para de tocar e a pessoa perde a sensibilidade para o que é certo e errado. Ok. Então a gente já viu a base da fé, a vida em comunidade e a jornada individual. Mas a pergunta que fica é: como isso tudo funciona na prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar nas diretrizes bem específicas que a Circular oferece para o dia a dia, do casamento à política. Olha, quando o assunto é casamento, as orientações são bem diretas e firmes. A instituição é vista como um compromisso sagrado para a vida toda entre um homem e uma mulher. É interessante notar que a única justificativa tolerada para o divórcio é o adultério, o que mostra o peso e a seriedade que a doutrina atribui a essa união. Agora, passando para a política, o que a Circular propõe é coerência. Coerência entre a fé pessoal e a escolha cívica. A orientação não é sobre apoiar um partido específico, mas sim sobre evitar alinhamentos com plataformas que, segundo a doutrina, contradizem diretamente os pilares da fé, como a crença em Deus e o modelo de família defendido. E para os jovens? Bom, aqui a Circular adota uma postura de proteção. A recomendação de evitar eventos como acampamentos ou viagens longas não é por desconfiança, mas por uma preocupação em preservar um ambiente espiritualmente seguro, minimizando o que eles veem como potenciais riscos e tentações que podem surgir nesses contextos. E para fechar as diretrizes, um ponto que fala muito sobre honra e responsabilidade entre gerações. A Circular é enfática, viu? O cuidado com os pais e avós na velhice é uma obrigação sagrada dos filhos e da família, um pilar que não deve ser terceirizado, nem mesmo para a estrutura de caridade da própria igreja. Puxa, ao percorrer os pontos desta circular, desde a graça divina até as escolhas do dia a dia, o que a gente vê é um roteiro detalhado para uma vida de fé. Isso nos deixa com uma questão para refletir. Como é que diretrizes tão específicas acabam moldando não só a vida de uma pessoa, mas a identidade de toda uma comunidade? E como esse guia constrói um jeito de ser e de viver que é tão particular? Fica a reflexão.